A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes e no Minutos de Sabedoria de hoje está uma meditação maravilhosa que encontra-se no livro de Salmos 1, verso 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Essa meditação, esse conselho de Deus para as nossas vidas é essencial. Como nós temos que saber as mesas que assentamos, com quem nós sentamos, o que ouvimos, o que falamos. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o primeiro influencer da história, pois Jesus, no seu ministério, ele veio para influenciar as pessoas, para dar uma nova direção, para propagar o reino de Deus. E ele fez discípulos, os seus apóstolos e todos os seus discípulos, ele treinou para ser influenciadores. E nós temos que compreender que nós não temos que ser pessoas influenciáveis, mas sim nós sermos os influenciadores. Num mundo de tantos influenciadores, pois hoje é normal todos se intitularem influencers, nós precisamos saber que o maior influenciador da nossa vida é Jesus Cristo. E nós estamos aqui para continuar o seu legado e levando o reino de Deus. É por isso que quando estamos, talvez num trabalho, nesse mundo secular, que muitas vezes não temos controle nas pessoas que convivemos, nós precisamos saber qual é a nossa posição e até que ponto nós deixamos essas pessoas ser direção na nossa vida, atuar na nossa vida. Pois esse salmo ele é bem claro: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não segue o conselho daqueles que não temem a Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus e que saem falando tudo que vem na cabeça, muitas vezes sendo dirigidos pelo modismo, pelas influências mundanas. Nós estamos aqui sim para conviver com qualquer tipo de pessoa, com todos, mas nós não podemos deixar nos levar pelas opiniões alheias, pelos conselhos que muitas vezes vão à contramão do que a palavra de Deus diz. Nós não estamos aqui para sermos imitadores de pecadores. Nós estamos aqui para imitar Cristo. Paulo, ele sempre diz: imite eu, pois eu imito Cristo. Nós precisamos tentar ao máximo ser réplicas de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu sei que é muitas vezes quase impossível, mas é esse o nosso foco. É essa conduta que nós temos que imitar e não nos assentarmos na roda dos zombadores. Há versões que falam escarnecedores, pessoas que zombam da palavra de Deus, zombam de Jesus Cristo, zombam dos ensinamentos do Senhor. Nós jamais temos que nos assentar com esse tipo de pessoa, pessoas que nos aconselham, conselhos no qual Deus desagrada, Deus odeia. Na Bíblia, há dois personagens que seguiram conselhos de ímpios, conselhos de pessoas que não temem a Deus e que se deram mal. Amnon era filho do rei Davi. Amnon, a palavra vai dizer que ele, certa vez, se sentiu atraído, se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Ela era irmã de Absalão, filha do mesmo pai, rei Davi, e filho da mesma mãe. E Amnon, ele se sentiu atraído ao ponto da palavra dizer que ele não comia, andava triste, cabisbaixo, sintomas, de pessoas apaixonadas. Até que Jonadab, seu amigo, pergunta para ele: o que está acontecendo, Amnon? Você está cabisbaixo, você não come, não tem mais alegria? E Amnon, ele revela tudo o que estava passando com ele. E naquele momento, Jonadab dá o pior conselho que ele poderia dar. Ele incentiva Amnon a praticar o que ele queria, a seguir os seus desejos com Tamar.
incentiva, até deu uma estratégia para ele bolar um encontro com a sua meia-irmã Tamar. Encontro esse que a Bíblia conta que termina num estupro. Pois é, o rei Davi teve um filho que estuprou a sua outra filha. E isso trouxe o caos, o inferno para dentro da família do rei Davi, onde a partir daí foi o estopim para acontecer diversas tragédias. Entre elas, Absalão mata Aminon e depois se revolta contra o teu pai e tenta destruir o reinado de Davi e também matar Davi. O que é o conselho de um ímpio? O conselho de uma pessoa que não teme ao Senhor. Talvez, se não tivesse esse conselho, tudo poderia ter um desfecho diferente. Nós sabemos que o conselho de Jonadab, se ele fosse um homem que temia a Deus, ele repreenderia Aminon. Ele falava: Aminon, onde você está com a cabeça? Você está apaixonado pela tua irmã? É isso mesmo que eu ouvi? E repreendesse Aminon. Mas Aminon, ele deixou-se levar por um conselho de um ímpio. E foi infeliz a trajetória de Aminon. O outro personagem que deixou-se levar por conselho de pessoas que não temem a Deus foi Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão tomou posse do reinado de seu pai, o povo estava totalmente desanimado com o rei, pois Salomão, devido às regalias do seu reinado, cobrava altos impostos. E o povo começou a reclamar para Roboão de tudo que estava passando, pedindo para Roboão diminuir o jugo que havia no povo. E os anciãos, que eram os conselheiros de seu pai Salomão, quando consultado por ele, disse para Roboão, sim, amenizar todo o jugo que estava em cima do povo. Mas Roboão não. Roboão preferiu ouvir o conselho dos seus amigos que tinham crescido com ele, conselhos que nada agradou a Deus. Disse para, pelo contrário, ele piorar o jugo, onde já se viu o povo reclamar para o rei de pagar impostos. E o desfecho foi a divisão do reino de Israel. Israel foi partido ao meio, onde ficou o reino de Judá, governado por Roboão, e o reino do norte, governado por Jeroboão, cuja capital era Samaria, e mudou totalmente o rumo da história de Israel. E assim somos nós. Nós temos que tomar cuidado com quem nos aconselhamos. Nós temos que tomar cuidado com quem nos assentamos, aquilo que ouvimos e muitas vezes ficamos calados, pois pode parecer sim para Deus que estamos consentindo. E o Salmo 1, no verso 2, vai dizer: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Deus está falando para nós como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores, mas ao contrário, tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Olha a promessa para aqueles que assim agem. Olha o que diz no verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Quer ter prosperidade? Quer que Deus prospere a tua vida? Seja feliz, meditando na lei do Senhor, tentando cumprir ao máximo a lei do Senhor, tentando imitar ao máximo Cristo Jesus, e não os zombadores e não os pecadores. Que essa meditação possa trazer mais sabedoria para a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.